Discípulos e discípulas nos caminhos da missão produzem frutos de uma vida santificada. Nesses dias, nós vamos acompanhar a carta do Colégio Episcopal Metodista no Brasil, na qual os bispos e a bispa escrevem sobre o novo tema do nosso biênio. Desses dois biênios do ano de 2016 e 2017, o tema do sexênio é discípulos e discípulas nos caminhos da missão. E agora, depois de nós termos passados pelo, assim como diz aqui no prefácio desta carta pastoral do Colégio Episcopal, discípulos e discípulas nos caminhos da missão, em 2012 e 2013, cumprem o mandato de Jesus. Nos anos de 2014 e 2015, formam uma comunidade de fé, comunhão e serviço. E agora, em 2016, discípulos e discípulas nos caminhos da missão produzem frutos de uma vida santificada. Então, nós vamos acompanhar nesses dias esta carta do Colégio Episcopal, na qual tem o prefácio, mais 3 capítulos. No capítulo 1 fala discípulos e discípulas nos caminhos da missão, na qual nós vamos ter um aprofundamento do tema do sexênio, do ano de 2012 a 2017, na qual o tema motivador do sexênio trabalha com 3 conceitos importantes, na qual nós vamos aprofundar e na qual é aprofundado nesse primeiro capítulo o termo discípulo, o termo caminho e o termo missão. E por serem capítulos um pouco mais extensos, e por nós não queremos passar só o conteúdo de qualquer forma, nós vamos trabalhar então agora nesta mensagem das páginas 5 a 10, a primeira parte desse aprofundamento do tema do sexênio, discípulas e discípulos nos caminhos da missão. Nós vamos trabalhar com o termo discípula e discípulo. E para isso nós vamos nos basear também no texto bíblico de João, capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, nós que cremos em Jesus, nós temos que permanecer na sua palavra para então nos tornarmos discípulos. Jesus não mandou nós irmos pelo mundo e fazermos cristãos, e fazermos convertidos, e fazer crentes, ou abrirmos igrejas, ou realizarmos cultos. Mas ele mandou nós irmos pelo mundo e fazermos discípulos e discípulas. Portanto, é esse o nosso primeiro alvo desta semana, desta mensagem, é esse termo discípulas e discípulos. E muitas vezes nós ouvimos esse tema e nós, essa palavra, tanto o termo discipulado ou a palavra discípulo e discípula, e nós temos distorções de interpretação, na qual nós pensamos que é algo que nos faz ser fechado, adestrado, bitolado, manipulado. Mas esse termo que Jesus usa, na qual nós encontramos cerca de 300 vezes no Novo Testamento a palavra discípulo, enquanto cristão 2 vezes apenas, em todo o Novo Testamento, e a palavra convertido e crente muito poucas vezes. Então, essa palavra que Jesus usou, esse termo que Jesus usou, não tem nada a ver com o fechamento, adestramento, bitolamento, manipulação. O dicionário Roais da língua portuguesa diz que discípulo é um aprendiz, um aluno, é um aluno disposto a continuar o trabalho de seu mestre, é alguém seguidor de uma ideia, de um ideal, claro, de um mestre. O Dicionário Ilustrado da Bíblia, editora Vida Nova, diz que é um estudante, um aprendiz ou um pupilo.
E a Bíblia nos mostra que um discípulo, uma discípula, é um seguidor de Cristo, aquele que vai seguir os passos dele. Assim Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome sua própria cruz e então siga-me. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por minha causa, acha-la. Então, para nós seguirmos a Jesus, nós temos que tomar, por exemplo, tudo aquilo que Jesus fez. E Jesus nos chama e chama todas as pessoas, e por isso que ele mandou ir por todo o mundo, por todas as nações, fazerem discípulos e discípulos. Pessoas que vão andar no mesmo caminho que Jesus andou. No Antigo Testamento, a palavra discípulo é rara, e nós encontramos em Isaías pessoas que são ensinadas e instruídas. Nós vamos encontrar também esse termo discípulo quando se vai fazer a escola dos profetas, alguém que iria seguir o seu profeta mestre, vamos dizer assim. No entanto, a Bíblia vai nos mostrar que discípulo é um termo usado com os 12 apóstolos, o grupo mais íntimo de Jesus, né? Mas não vai usar esse termo apenas para os 12 apóstolos, mas também vai usar esse termo para generalizar o grupo de seguidores de Cristo. As mulheres que observavam Jesus na cruz e que descobriram o sepulcro vazio, não é um termo exclusivamente masculino, mas também feminino para as discípulas, e que Jesus vai chamar os seus discípulos nos caminhos da Galileia. À medida que ele ia anunciando a mensagem, ele ia chamando as pessoas para o seguirem. E no meio desse chamado, esses discípulos iriam ouvir a radicalidade da mensagem do reino, que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é um resumo desta mensagem, que o reino de Deus agora está disponível a todos. O reino de Deus chegou, e para nós entrarmos, nós temos que nos arrepender e nós temos que crer na mensagem do Evangelho, que Cristo morreu por nós, não só para termos perdão, para nos salvar, para nos libertar do poder do pecado e para nós termos agora um relacionamento com o Pai, assim como Jesus o tinha, através da pessoa de Cristo, nós podemos ter. Então, Jesus nos convida para segui-lo de maneira desprendida e incondicional, de maneira que nós temos que nos desprender das coisas desse mundo, que nós temos que atender esse chamado em todos os lugares, para que nós venhamos nos tornar verdadeiros discípulas e discípulos de Cristo. Nós vamos ver então que Jesus vai chamar vários tipos de pessoas, vários segmentos de pessoas para segui-lo. E um exemplo de segmento de pessoas é o exemplo dos pescadores, Pedro, André, Tiago e João, que Jesus os chama para serem pescadores de homens, mas Jesus também vai chamar Mateus, o publicano, Jesus vai chamar o outro Simão, que é o nome de Pedro também, Simão, o Zelote, e Jesus vai chamar vários tipos de pessoas para serem seus discípulos. E aí nós vamos ver que esses discípulos vão ter experiências através do seu chamado. E se nós começamos a seguir Jesus e andar com ele, nós vamos ter experiência. E no caso desses 3 principais discípulos dos 12 apóstolos, Pedro, Tiago e João, eles vão ter experiências com Jesus, experiência da transfiguração, experiência da morte no Getsêmani, que eles estavam ali mais perto de Jesus, pois Jesus chama os 3 para orar com ele, experiência à oposição e ao desejo de dominação e orgulho, e experiência na morte e na ressurreição de Cristo. Não só os 3, mas todos os discípulos. Assim como o grupo de mulheres vão ter experiências com ele, e elas vão seguir Jesus desde a Galileia e vão ter a experiência de serem as primeiras a verem Jesus ressuscitado, a receberem a notícia de que Jesus, as boas novas, que Jesus ressuscitou. E no caso
Apenas o Evangelho de Mateus vai chamar, dos 4 evangelhos, os 12 discípulos de apóstolos. E quais são as características e atitudes essenciais dos discípulos e das discípulas? Eles tomam a sua própria cruz, eles vivem para servir, eles obedecem, eles são fiéis, eles têm ousadia, coragem e intrepidez, eles amam ao Senhor acima de todas as coisas, eles são prudentes, eles sofrem perseguições como resultado da sua fidelidade ao projeto do reino de Deus, eles produzem frutos, eles cumprem o mandato missionário de Jesus de ir e fazer discípulos, batizar e ensinar. Eles tomam a própria cruz e seguem a Jesus. Eles perseveram na comunhão, no partir do pão e na oração incessante. Eles vão ter como norteamento muito dos ensinos de Cristo, como do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, nas diretrizes que Jesus coloca dentro do sermão, de como é o caráter, do ensino da missão e dos desafios da missão e do mandamento do perdão, e a seguir a Jesus, que envolve conhecer os ideais, os ensinos e a viver os valores maiores do reino de Deus. Então nós temos que entender que nós somos chamados para crer em Jesus, para nos arrepender, para termos a palavra, para termos o Espírito e para nos tornarmos discípulos. Não basta só termos a palavra, temos o Espírito. Deus vai usar da palavra e do Espírito através da forma e da maneira de discipular, do discipulamento, de fazer discípulo, para trabalhar em nós a imagem de Cristo, para que nós possamos vencer a nossa vontade através do ensino, através de uma obediência, através de uma vida de discipulado. Então, Jesus vai nos mostrar o quão é fundamental no projeto de Deus, no próprio projeto de Jesus Cristo, que nós nos tornemos discípulos e discípulas. Por quê? Porque vai formar uma equipe de companheirismo, de intimidade, de sonho coletivo e que vai receber da parte de Deus a delegação do poder para serem cooperadores da boa nova do reino de Deus, do evangelho do reino, na qual ele confia aos seus discípulos e discípulas, não só filhos e filhas, mas aqueles que também vão dar no mesmo caminho do mestre, porque eles vão ser testemunhas fiéis dos sinais do reino de Deus nesse mundo. Para serem testemunhas, Jesus vai dizer em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós vamos, através desse caminho do discipulado, aprender as maravilhas insondáveis das promessas deixadas no ministério terreno de Jesus para nós. E para isso nós temos que conhecer, porque nós não vivemos junto com Cristo, nós temos que conhecer a fundo os evangelhos. O nosso arroz e feijão do nosso dia a dia é Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos que conhecer principalmente o Novo Testamento, nós temos que conhecer o Antigo Testamento, as profecias sobre Cristo. Nós temos que conhecer a Deus através de uma intimidade com Ele em oração. Nós temos que estar na igreja. Nós temos que estar junto dos irmãos. Não adianta nós queremos servir a Jesus sozinhos. Não adianta nós seguirmos a Jesus apenas como algo religioso. Mas nós temos que crescer na vida de oração, na compartilhação, na partilha da palavra, do pão, na obediência, ouvindo e acolhendo o chamado de Cristo para nossas vidas. Nós temos que deixar tudo para seguir Jesus. Nós temos que entender que, como metodistas, se nós queremos dar frutos, nós precisamos entender que a igreja vai florescer no fruto de uma vida santificada através do discipulado, através de discípulos e discípulas. Como diz o Colégio Episcopal, o discipulado é um modelo de vida, o estilo que caracteriza a vida daqueles que estão comprometidos com o reino de Deus,
que fazem da nova justiça, ou seja, dos valores éticos e da justiça do reino, uma prioridade na sua vida e que se dedicam integralmente ao serviço cristão, ao evangelismo e ao testemunho em cumprimento à vontade de Deus. O discipulado é um estilo de vida, uma maneira de ser, uma maneira de se relacionar, uma maneira de comunhão, uma maneira de estar perto do meu irmão, uma maneira de ter alguém que vai me discipular e que vai me orientar. Não só a palavra vai me orientar, e a base de tudo é a palavra. Quem vai me orientar vai usar da palavra como orientação, vai usar da orientação do Espírito, que também vai passar pela palavra, mas também vai usar de pessoas para cuidar de mim. E nós vamos ser usados para cuidar de outros, para que nós possamos estar perto, para nós sentarmos juntos, para nós orarmos um pelos outros, louvarmos, adorarmos a Deus, estudarmos a palavra, termos a experiência e a razão usados juntos numa comunidade de fé. Nesse sentido, aqueles que recebem o discipulado como estilo de vida, vivem e cumprem a palavra de Deus que diz que nós temos que levar os fardos uns dos outros, que nós temos que nos acolher mutuamente conforme Cristo nos acolheu, que nós temos que apoiar e ser suporte uns dos outros, e nós temos que nos perdoar mutuamente para andar nesse caminho, porque senão nós não vamos conseguir expressar o amor mútuo de Deus, que Deus teve por nós, e nós não vamos conseguir andar no caminho do discipulado, porque o discipulado é um relacionamento entre pessoas. E um relacionamento entre pessoas, como qualquer relacionamento como qualquer família, vai ter atritos, vai ter problemas. Mas para nós vencermos os problemas, nós temos que seguir estas orientações. Nós precisamos entender que nesse chamado do discipulado, como nós vemos aqui nessa carta episcopal, nós vemos aqui em Mateus, essa parte que diz, Mateus 28, 18 ao 20, que Jesus fala: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Apresenta o quê? Uma das mais importantes tarefas da igreja, a evangelização e o discipulado. Para cumprir isso, a igreja é enviada à direção das multidões que sofrem no seu desespero, desânimo, injustiça, descrença, morte, doença, opressão, de todo tipo, violência e exploração. Então Jesus vai afirmar que a missão dos discípulos é evangelizar, levar as boas novas, e não só levar as boas novas, e não só pregar, mas fazer discípulos, que envolve o cuidado, e assim nós vamos cumprir a grande comissão. E então Jesus vai ter 3 ênfases, e nós vamos acompanhar essas 3 ênfases nesse texto, conforme esse texto de Mateus 28, do 18 ao 20. Nós vamos ver, primeiramente, que a sua ênfase é em fazer discípulos. Fazer é o verbo central desta frase. Os demais, ide, batizar e ensinar, são particípios no original do grego e qualificam o verbo central. Portanto, indo, batizando, ensinando, não são ordens separadas de Jesus e fazem parte integral da grande comissão. O acento do texto não está no id, é a parte do fazer discípulos. Fazer discípulos e discípulos inclui todas as dimensões da vida humana e da fé decorrente da experiência do conhecimento de Deus. A ideia de fazer discípulos e discípulas de Jesus por parte de todas as partes onde a igreja está e pode ir, torna-se um ato de resistência e de motivação para o cumprimento da missão. De resistência porque a igreja não esmorece em meio às lutas e dificuldades. De motivação porque o ardor da missão está presente na vida dos cristãos e cristãs. Então nós temos que ler o texto bíblico de maneira integral e de maneira que nós venhamos voltar às raízes do cristianismo. E a raiz do cristianismo e a raiz do que Jesus ensinou é o discipulado. A ênfase nesse texto não é ide, não é batizar, não é ensinar, mas é fazer
discípulos. Fazendo discípulos, nós vamos. Fazendo discípulos, nós batizamos. Fazendo discípulos, nós ensinamos. E não vai ser fácil, porque não é fácil fazer discípulo. Temos que estar perto, temos que estar junto. Mas é o que Jesus nos mandou. E isso vai nos motivar nessa missão que Deus confiou para nós. Para nós, para mim e para você. Não está escrito no texto de Mateus? Vamos lá, Mateus 28. Aqui o versículo 19. Ide, portanto, os pastores e façam discípulos. É isso que está escrito? Ide, portanto, e façam discípulos os diáconos. Ide, portanto, e façam discípulos os presbíteros. Ide, portanto, e façam discípulos os bispos. Não. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Né? É uma ordem que Jesus deixou para todos aqueles que são discípulos e discípulas. Se nós não somos discípulos e discípulas, nós vamos fazer discípulos e discípulas. Amém? A segunda ênfase está em guardar o que Jesus nos mandou, aquilo que Jesus nos mandou guardar, aquilo que ele vos mandou, aquele que ele nos ordenou. O fazer discípulos como centro da grande comissão leva em conta todas as coisas que Jesus ordenou e não apenas aquelas selecionadas para o ato do batismo e do ensino doutrinário. Está presente aqui a integridade do ensino de Jesus. Aliás, por 4 vezes Jesus usa a expressão todo nos versículos lidos. Integridade indica o batismo como sinal do compromisso com o reino de Deus. O ensino como edificação comunitária, não meramente individualista e desassociada da vida da pessoa. E o serviço como decorrência da experiência do conhecimento de Deus. Então, não dá para a gente escolher os textos que nós queremos obedecer. Se Jesus nos chama para ser discípulo, e essa é a sua ênfase, a sua primeira ênfase, a sua segunda ênfase é nós nos tornando discípulos, nós guardamos tudo aquilo que Jesus ordenou. E o que Jesus ordenou? Tudo que está entre Gênesis e Apocalipse, porque toda palavra é inspirada por Deus. Mas principalmente o que nós vemos nos Evangelhos e no Novo Testamento, nós temos que usar na integralidade para que nós possamos manifestar o reino e andar de acordo com o reino e fazer a vontade de Deus. Se nós vivemos apenas para mim mesmo, se eu apenas vivo isolado e quero receber Jesus para mim, eu não sou discípulo e não tenho guardado aquilo que Jesus me ordenou, porque ele ordenou a todos. Não basta só batizar, não basta só o ensino da minha igreja. Primeiro eu tenho que ver se o ensino da minha igreja está de acordo com o que a Bíblia diz. E no que a Bíblia não é clara, claro, cada igreja tem a sua doutrina, mas nós temos que usar como regra de fé, como protestantes, sola escritura, que significa apenas a escritura. Se a minha igreja ensina algo que é contra a escritura, então eu estou indo contra Deus e não tenho sido um discípulo verdadeiro porque não tenho guardado o que Jesus me ensinou. Jesus falou, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. Então, nós temos que guardar tudo. E não podemos escolher apenas o que nos agrada, mas tudo. E se nós guardamos tudo, nós vamos entender que Deus nos chama para o serviço, para ir também. E aí, a terceira ênfase é que eis que estou convosco. No cumprimento da grande comissão, Jesus declara que estará presente com a sua igreja. Ela não estará sozinha na realização da vontade de Deus. Assim aconteceu durante a história do povo de Deus no Antigo Testamento, pois quando ele chamava, garantia sua presença como que fortalecia a pessoa ou o povo. Em outras palavras, somos convidados a testemunhar seguros de que Deus está sempre presente conosco. Ou seja, nós vamos conseguir fazer discípulos e nós vamos conseguir guardar tudo que Jesus nos ordenou, porque Jesus vai estar conosco. Não fisicamente,
mas espiritualmente, porque hoje ele subiu aos céus, porque ele diz, assim convém que eu vá, porque se eu for, eu vou lhe enviarei o Espírito Santo. E porque nós temos o Espírito Santo, é porque Jesus está conosco, porque nós temos livre acesso ao Pai através do sangue do corpo de Jesus. Jesus é o caminho, verdade e vida que nos leva até o Pai. E porque agora Jesus está conosco, está presente com a sua igreja, que é o corpo e não a instituição, nós temos a certeza que nós vamos conseguir ser discípulos, nos tornar verdadeiros discípulos, nos tornarmos a expressão exata de Cristo, a imagem do ser de Cristo. Nós vamos conseguir guardar tudo que Jesus mandou, porque Jesus está conosco. Jesus falou assim, sem mim, vocês não podem dar frutos. O Pai é agricultor, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Se vocês estiverem ligados a mim, vocês poderão dar fruto. Ele diz assim, eu que vos escolhi, para que vocês vão e dê frutos, e o fruto de vocês permaneçam. Isso porque Jesus está conosco. Essas são as 3 ênfases que Jesus coloca no ID. Fazer discípulos, guardar tudo o que ele ensinou, e que ele vai estar conosco, e por isso nós vamos conseguir. E aqui o Colégio Episcopal coloca um 4º item, porque ele vai colocar, então, a estes 12 enviou Jesus. O texto de Mateus 10, 5 a 7 é a chave para compreender o capítulo 10 deste evangelho, chamado de sermão missionário. Esse sermão é proferido após Jesus ter observado as necessidades das multidões, cansadas, angustiadas como ovelhas sem pastor. O povo que seguia Jesus vivia numa situação caótica, enfrentando vários problemas e sentindo na pele a situação de pobreza, desesperança, dúvida, com o que a infidelidade a Deus tomava conta de toda a Palestina. Havia muita gente sem emprego, sem casa, sem destino seguro e principalmente sem esperança. A situação de aflição e desespero comove Jesus. Ele então se dirige aos discípulos e, tendo em mente o quadro descrito anteriormente, os envia ao encontro das multidões, com o propósito de atender às necessidades, buscar as ovelhas perdidas, anunciar o evangelho do reino de Deus, curar os enfermos, libertar os oprimidos e restaurar os marginalizados. Esse quarto item, que não está em Mateus 28, mas que está no mandado de Jesus para os seus 12, ao enviá-los, porque Jesus chama os seus discípulos para estar com ele, para viver com ele, para ver como ele curava, como ele ensinava, como ele expulsava demônios, para mostrar tudo aquilo que ele fazia e tudo aquilo que ele era no seu dia a dia. Mas Jesus também, depois de um tempo, envia os seus discípulos. Por quê? Porque Jesus sabia que ele sozinho poderia estar apenas em um lugar ao mesmo tempo, como homem. Como homem, Cristo só pode estar em um lugar. Não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas se ele der autoridade no nome dele e colocar a mesma presença, o mesmo poder que estava sobre ele, que era a presença de Deus, e o poder de Deus através do Espírito Santo, os seus discípulos poderiam ir e poderiam atingir todas as pessoas, porque Deus quer e Deus amou todo mundo. E como que ele vai atingir todo mundo? Não através de um único pastor numa igreja, meu irmão, mas através de discípulos e discípulas que são enviados por Jesus nesse tempo de trevas que nós vemos, na qual as pessoas olham para a sociedade, elas olham para o nosso Brasil, elas olham para a crise e elas não veem solução, não veem uma saída. Mas nós que vamos levar a mensagem de Cristo, nós vamos estar lá para cuidar dessas ovelhas perdidas, para anunciar que o reino de Deus já chegou e está disponível a todos, para que elas comecem a olhar para as coisas de cima. E aí nós poderemos também, no nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus e do Espírito Santo, curar os enfermos, libertar os oprimidos e restaurar os marginalizados.
porque Jesus olhou para as multidões e teve compaixão delas, porque viu que eram multidões como ovelhas sem pastor. E o discipulado nada mais é do que nós sermos pastores das pessoas, cuidarmos das pessoas. Se nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus, vai nos levar a ir além e a amarmos essas pessoas e estarmos próximas delas. Porque assim Jesus abriu mão da sua glória, que esvaziou de si mesmo, que foi obediente até morte de cruz, por amor de nós e por amor, principalmente, primeiramente, da vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos sejam salvos, que todos se arrependam. Mas para as pessoas se arrependerem e serem salvas, elas precisam da palavra, elas precisam do Espírito Santo, mas elas precisam de um cuidado humano. Jesus falou, nisto conhecerão se sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, meu irmão, Jesus nos chama para sermos discípulos de discípulos. E é esse o termo, e é isso que nós queremos trabalhar nessa mensagem, nessa primeira parte desse primeiro capítulo, do capítulo 1 dessa carta pastoral do Colégio Episcopal da Igreja Metodista para nós. Amém? Na semana que vem nós vamos continuar, e nós vamos continuar com o termo caminho. Caminhos. Amém? O nosso tema esse novo tema é discípulos e discípulas no caminho da missão, produzem frutos de uma vida santificada. A nossa visão é uma comunidade missionária a serviço do povo, espalhando a santidade bíblica sobre toda a terra. E a nossa missão é participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo. Vamos orar, Pai. Deus, nós estamos tão longe em tempo, pois se passaram já cerca de 2000 anos, nós estamos tão longe em língua, em cultura, em sociedade, na qual o Senhor chamou discípulos e discípulas para te seguirem. E que para eles era muito mais fácil entender o que é o discipulado. E para nós é tão difícil. Mas nós estamos aqui, Senhor, nesses dias, nesses últimos dias, para nos arrependermos, para termos a Tua palavra, para termos o Teu Santo Espírito e para amarmos as pessoas através do discipulado e dos discipuladores que nós vamos ter e através das pessoas que nós vamos cuidar e discipular, porque é uma ordem que o Senhor nos deixou. Não temos opção. Se nós queremos te seguir, nós precisamos fazer isso. Por isso, nos ajude. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos, coloque isso no nosso coração e nos ajude nesse tempo como igreja a entendermos que o nosso principal chamado não é tocar, não é fazer culto, não é construir prédios, não é abrir placa de igreja, de denominação, mas é fazermos discípulos para o Teu nome, para a Tua glória. Nos ajuda, nos perdoa. É o que nós pedimos e agradecemos. Nós temos a certeza que nós podemos vencer, porque Tu estás conosco, e é por isso que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.